Olá, eu sou a professora Alciele Nobre, sou professora de redação. Estou aqui para ajudar a você a desenvolver excelentes argumentos, excelentes textos para que você possa arrasar no Enem. E sabe qual o tema que eu trouxe para essa videoaula para que você possa desenvolver uma redação acerca disso? A pedofilia na Igreja Católica no Brasil. Interessante tema? Polêmico? Então fique aí para você conferir todas as nossas dicas, ok? Então veja só, eu separei para esta videoaula o tema a pedofilia na Igreja Católica no Brasil. Não que esse tema seja restrito, esse fato seja restrito aqui no Brasil, ocorre em todo mundo. Mas vamos destacar o Brasil porque o Enem sempre trabalha com essa pauta em que a proposta de redação tem um destaque para um problema social aqui no nosso país. O tema é polêmico, mas como eu disse, é uma questão social. É um problema que afeta uma minoria social, as crianças e os adolescentes. Daí é preciso discutir. Não estou querendo criar aqui rivalidades, nem questionar aqui algo que venha provocar no outro a ideia de que para que esse tema? Porque esse tema vem acontecendo, este problema vem acontecendo na nossa sociedade. Tudo bem? Então vamos para cá, vamos pensar num projeto de texto, porque você precisa disso. O projeto de texto é extremamente importante para você traçar os pontos em que a sua redação vai acontecer. Você precisa pensar, é uma dissertação argumentativa. Quais são as partes dessa dissertação argumentativa? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu vou colocar na introdução? O que eu vou colocar no desenvolvimento e no último parágrafo? Você precisa traçar um caminho. É assim que o texto vai ter caráter inteligente e o examinador vai perceber que você realmente se organizou, se planejou para isso. Então veja só, se o tema é a pedofilia na Igreja Católica no Brasil, os abusos sexuais provocados por padres a crianças e adolescentes, vamos pensar um pouco. Na introdução, eu preciso apresentar este tema. Eu posso até trazer no início aí um conceito sobre pedofilia, esse desejo sexual de adulto por crianças, mas eu tenho que remeter imediatamente ao espaço de ocorrência, a Igreja Católica, porque o tema não é sobre a pedofilia de um modo geral, já que este acontece no meio familiar, na internet, em outros espaços públicos, nas escolas, por exemplo, mas acontece na Igreja Católica e é a delimitação deste tema. Apresentando esse tema de ocorrência num espaço que assustadoramente nós pensamos o quê? Jamais algo desse tipo poderia acontecer no espaço religioso, não é verdade? Com padres, com membros da igreja. Mas infelizmente isso acontece. E essa grande problemática, o não esperável, não se espera que isso venha acontecer. Mas por que é um problema? Porque é uma questão, um fato que afeta a dignidade humana de crianças e adolescentes, violando esse seu direito. Afeta tanto que traz efeitos de ordem psicológica. Estes estão em formação. E esses são normalmente atraídos por conta de sua vulnerabilidade. São jovens que procuram a Igreja Católica por alguma questão, às vezes, emocional, está debilitado emocionalmente, psicologicamente. São jovens, às vezes, muito pobres, que acabam procurando a igreja para ter uma vivência social. E daí estes são atraídos por estes membros. Normalmente são os coroinhas, tá? Ou alguém, alguma criança, algum adolescente que exerce algum trabalho, às vezes no coral da igreja, e eles acabam sendo atraídos para essa atividade muito cruel que você pode ressaltar na introdução. Daí, diante dessa problemática de um crime que afeta a dignidade humana, que viola os direitos humanos da criança e do adolescente, que prejudica a formação destes, qual é o seu ponto de vista? É interessante que você estabeleça um ponto de vista de repúdio. É repudiante que isso aconteça. Isso precisa ser combatido.
Por que isso precisa ser combatido? Porque traz efeitos danosos para a formação, sobretudo psicológica, dessas crianças e adolescentes. E nossa sociedade precisa proteger estas minorias. Compreende aí como nós podemos estruturar esta redação? Vamos agora para o desenvolvimento. O desenvolvimento, você vai marcar os argumentos que irão justificar o seu ponto de vista. Estes argumentos podem apresentar várias estratégias estas que vocês podem usar: exemplificação, alusão histórica, dados estatísticos. E daí preste bem atenção. Um argumento seria bem pertinente você fazer uma alusão histórica, trazendo aí a questão do grande poder da Igreja Católica sobre a sociedade, mesmo diante de um Estado laico. Aparenta aí que essa sociedade ainda tem uma certa relação de obediência à Igreja, na ideia de que é como se a Igreja jamais pudesse cometer tal crime. Algo inacreditável. E a sociedade acaba permitindo que isso fique ocultado. Por quê? Como a Igreja acaba se comportando? Os membros maiores da superioridade acabam transferindo esses membros que vêm cometendo este crime, porque para a Igreja só foi um pecado ali, e daí esses membros continuam a provocar o mesmo crime em outras instituições de outras cidades. O que isso gera? Impunidade. E a impunidade é a certeza aí de que esse crime vai continuar. Por isso que você tem que traçar essa questão desse comportamento da Igreja de ocultação, que contribui com a impunidade, porque o crime não é revelado, e uma vez esse crime impune, a certeza de que ele vai continuar acontecendo. É importante destacar que, inclusive, o Papa Francisco já declarou a ocorrência desse crime nas igrejas católicas. E aí você já puxa um gancho para um outro argumento. Sabe qual a estratégia que eu indico aqui para você? A exemplificação. Acredito que você tenha acompanhado algumas semanas atrás uma matéria no Fantástico sobre um escândalo aqui na Paraíba. E eu estou citando isto como exemplo porque teve repercussão nacional. Pois bem, na Igreja Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, houve um escândalo aqui, uma descoberta de padres, arcebispo, que estavam fazendo exatamente isso, violando a dignidade dessas crianças, crianças vulneráveis, abusando sexualmente de crianças e adolescentes. E daí, nesta descoberta, está acontecendo um processo aí de investigação para que haja a punição, mas isso daí comprova a ocorrência. Não é criação, é comprovação. E que um fato como esse, um fato cruel como esse, é importante você reafirmar, precisa ser combatido, não pode deixar que crianças, que adolescentes sejam atingidas, atacadas, violadas, destruídas por um crime tão bárbaro que é a pedofilia. Participe do seu texto. Deixe claro o que você pensa sobre isso. É importante para a sua argumentação. Afinal de contas, é um debate, a dissertação argumentativa. Vamos finalizar esse texto? Daí vem a conclusão. Alciele, a conclusão do Enem, eu preciso construir uma proposta de intervenção, não é isso? Sim, é isso sim. E como você vai construir essa proposta de intervenção? Indicando aí um método para resolver que respeite os direitos humanos. Quando o crime é pedofilia, eu tenho muito medo da atitude humana criar aqui uma ideia de tortura, de castração química, porque aí viola os direitos humanos e não é assim. Nós temos uma legislação. Se temos uma legislação, é por ela que devemos buscar. Esse crime precisa ser erradicado. Não se pode permitir que isso continue acontecendo. Por este motivo, a denúncia é fundamental para que ocorra a punição. E a punição irá acontecer exatamente quando a sociedade estiver atenta para denunciar qualquer caso. Uma vez havendo punição, é mais fácil que o crime seja combatido, porque a certeza da impunidade leva à sua persistência. Tudo bem,
Isso é o que a justiça precisa fazer. E a igreja? Nada? Não. Se a igreja quer provar para a sociedade que ela não concorda com esses atos, conforme o Papa Francisco falou, a igreja também tem que punir, afastar esses membros, não é ocultar e transferir para outras igrejas em outras localidades, não. A igreja precisa deixar claro que ela não concorda, portanto, o afastamento para que esse seja investigado e julgado pelas leis da democracia. E por fim, gente, o que o Estado pode fazer? O Estado precisa oferecer políticas públicas para acolher, garantir a essas crianças uma amenização desses traumas, com um trabalho voltado a um acolhimento psicológico, um acompanhamento que essas crianças e estes adolescentes precisam. Talvez assim teremos uma condição melhor de combate para este crime. Gostaram aqui das nossas dicas, das nossas informações? Espero ter ajudado a vocês. Espero que você faça um excelente texto sobre este tema. Tudo bem? Portanto, se ligue aqui no nosso canal, fique atento a todos os nossos vídeos, Portanto, se ligue aqui no nosso canal, fique atento a todos os nossos vídeos e, logo em breve tem mais um tema para você arrasar no Enem.